Vamos agora refletir sobre essa atividade que o livro nos propõe. Diz assim: o triângulo tem 3 lados e nenhuma diagonal. O quadrilátero tem 4 lados e 2 diagonais. O pentágono tem 5 lados e 5 diagonais. E o hexágono tem 6 lados e 9 diagonais. Aí embaixo ele coloca aí os polígonos, né, e mostrando as diagonais que cada um possui. E aí ele continua. Constate que a fórmula que fornece o número de diagonais de um polígono de n lados é dada por d igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Será que essa fórmula vale de um modo geral? Ou seja, para todo n pertencentes naturais não nulo, com n maior ou igual a 2, troque ideias com seus colegas. Bom, se a gente se valer do raciocínio indutivo, a gente vai testar cada um desses exemplos que ele deu, ou até mais exemplos, né, e verificar se essa fórmula bate. Né? Quanto mais testes fizermos e quanto mais essa fórmula, né, funcionar, né, para os testes que fizermos, mais chances ela tem de estar certa para todos os casos. Então, vamos lá. Se eu jogar o n aqui, ó, que é igual a 3, nessa fórmula aqui vai ficar d igual a 3 vezes n menos 3 menos 3 dá 0, né? 3 vezes 0 dividido por 2. Vamos ter 3 vezes 0, 0 dividido por 2, vamos ter 0. Bateu, né? N, quando n igual a 3, d igual a 0. Vamos testar agora n igual a 4. D vai ser 4 vezes 1 sobre 2. Vai dar 4 dividido por 2, 2. Bateu também, né? D igual a 5 vezes 2 dividido por 2, corta. D igual a 5, bateu também. D igual a 6 vezes 3 sobre 2. Vamos ter então 9, né? 18 dividido por 2, 9, né? Bateu também. Opa, bateu em todos os casos, né? Posso continuar testando aqui, verificando, né, se vai continuar batendo. Mas o ponto que a gente precisa lembrar do que a gente falou no nosso último vídeo é o quê? Independente da quantidade de testes que você fizer, a gente não vai ter a garantia de que funciona para todos os casos. Para a gente ter essa garantia, a gente precisa se valer então do raciocínio dedutivo. Vamos tentar fazer isso nesse momento? Vamos tentar formar um polígono de forma genérica, um polígono de n lados. Tá? Como que a gente vai desenhar esse polígono? Vamos lá, quando a gente desenha um lado, repara que eu desenhei um lado e ao mesmo tempo já coloquei aqui 2 vértices, né? Então, desenhei um lado, e nesse lado nós temos 2 vértices já desenhados, tá bom? Agora, quando eu vou desenhar o segundo lado, ó, eu vou puxar esse segundo lado de um dos vértices. Então, vai aparecer apenas mais um vértice. Então, quando eu desenhei o segundo lado, foi para 3 vértices. E assim sucessivamente, né? Ó, vou puxar desse vértice mais um lado aqui, ó, apareceu mais um vértice e mais um lado. Então, eu vou ficar com 3 lados e 4 vértices. Eu posso continuar aqui, até chegar, por exemplo, a n-1 lados. Repara que se eu tenho n-1 lados e o vértice sempre está um acima do lado, né? Então vai ficar quanto? n-1 mais 1, que vai dar n vértices. Mas repara que no último vai acontecer uma coisa curiosa, né? Quando eu unir esse último aqui, repara que esse já foi contabilizado e esse também. Quando eu tracei o n-1, esse vértice eu já contabilizei, e esse aqui foi contabilizado lá no início, né? Então, o número de lados vai aumentar em 1, vai ficar n, e o número de vértices não vai aumentar, né? Vai ficar n também. Então, repara que quando eu for desenhar um polígono de n lados, o número de lados vai ser igual ao número de vértices. Isso significa que qualquer polígono que você desenhe, o número de lados vai ser igual ao número de vértices. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Segunda coisa que nós precisamos ter em mente é o seguinte: o que é uma diagonal? Uma diagonal nada mais, nada menos do que um segmento de reta que liga um vértice a um outro que não é nem ele mesmo e nem um vértice adjacente a ele. Tá bom? Ou seja, número de diagonais vai ser o quê? É só eu multiplicar. Como que eu vou contabilizar esse número de diagonais? É só eu multiplicar o número de vértices por o número de vértices menos 3. Por que menos 3? Porque eu não estou contando nem ele mesmo e nem os vértices adjacentes a ele. Então, n vezes n menos 3. Aqui a gente vai contabilizar quantas diagonais saem de cada vértice. Repare que quando eu for contabilizar o número de diagonais que saem desse vértice, vou contabilizar essa diagonal e essa diagonal. Agora, quando eu for contabilizar o número de diagonais que saem desse vértice, vou contabilizar essa diagonal e essa diagonal. Quando eu for contabilizar o número de diagonais que saem desse vértice, eu vou contabilizar essa diagonal. E repare agora, eu vou contabilizar essa diagonal novamente.
Quando eu for contabilizar o número de diagonais que saem desse vértice, eu vou contabilizar novamente essa diagonal e essa diagonal. E quando eu contabilizar o número de diagonais que saem desse vértice, eu vou contabilizar novamente essa diagonal e essa diagonal. Então repara que quando eu fiz n vezes n menos 3, eu contabilizei todas as diagonais de forma duplicada. E por que isso? Porque todas as diagonais, elas são compostas por dois vértices. Então quando eu contabilizei quantas diagonais saem de cada vértice, eu contabilizei uma diagonal a partir de um vértice, e depois eu contabilizei essa mesma diagonal, né, saindo do outro vértice. E por isso que ficou duplicado. Então, como que eu posso compensar essa duplicidade? Dividindo por 2. E dessa forma eu consigo contabilizar o número total de diagonais que tem no polígono. E repara que essa fórmula, D igual a n vezes n menos 3 sobre 2, é exatamente a fórmula que ele deu. Ou seja, só que agora a gente chegou a ela, né, pensando de forma genérica, num polígono genérico. Isso mostra, isso garante que essa fórmula vai funcionar para todos os polígonos.